Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, né? Primeiramente pela minha vida, né? Agradecer a Deus pela sua vida que está aí assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe. E agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por este dia maravilhoso que Ele nos concede. E me concede de estar aqui gravando esse vídeo para compartilhar com os amados irmãos mais um texto bíblico, né? Um texto da palavra de Deus. E eu quero neste dia de hoje, né, compartilhar um texto que fala sobre as obras da carne. É um texto muito importante que nós devemos, né, sim, meditarmos sempre nessas palavras, nesses textos, porque eles são muito importantes para as nossas vidas espiritual. Mas eu quero deixar aqui esse texto no livro de Gálatas, no seu capítulo 5, a partir do seu verso 19, que fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Misericórdia, né, irmão? Como são coisas que nós pratica, muitas das vezes nós pratica, né? E não damos conta de que nós estamos praticando obras da carne, a ira. O que é ira? Nós se ira com pouca coisa, né? Emulações, idolatria, prostituição. Eu citei aqui, no mínimo, 13 ou 14 pontos, né? Mas a Bíblia ainda enfatiza dizendo: quem comete tais coisas ou coisas semelhantes a estas, ou seja, tem mais coisas que são semelhantes a essa que nós praticamos e que são obras da carne e que aos olhos de Deus isso é abominável, né? Nós precisamos pedir a Deus que Ele, sim, tenha misericórdia de nós. Mas vamos entender um pouco, né, de um só ponto, porque não dá para falar de todos os pontos, né? Eu citei aqui 14, mas ainda tem mais que são semelhantes a eles. Mas eu quero aqui trazer sobre um ponto, né, importante, né, que é a impureza. De que tipo de impureza Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, né? Deus não está falando aqui de uma impureza material, né? De uma impureza que a gente, por exemplo, se contamina com um micróbio, com um germe, com a infecção. Não, Deus está aqui falando sim de uma impureza espiritual. O que é impureza na Bíblia? Vamos ver um pouco o que é impureza na Bíblia? Impureza na Bíblia é tudo o que contamina a pessoa. A impureza é sujeira espiritual. Cada pessoa precisa ser limpada, ou seja, eu, você, cada ser humano, cada cristão, cada pessoa, independente de que religião ela seja, ela precisa ser limpada dessa impureza espiritual, né? Por quê? Por que precisa? Porque a impureza, ela causa grandes problemas na vida espiritual. A impureza na Bíblia também inclui a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é uma das impurezas, querido, que nós também precisamos ser limpo dessa impureza, né? Jesus explicou que a verdadeira impureza não é a sujeira física, a sujeira terrena, micróbio, a qual eu falei, né? Mas a impureza que é realmente perigosa é a impureza espiritual, né? Aquela que procede do coração, né? Em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 21, Deus citou aqui, né, algumas dessas impurezas, algumas dessas coisas, né, que nos contamina, que contamina o nosso espírito, que destrói a nossa alma. Vamos lá, a partir do versículo 21 do capítulo de Marcos, capítulo 7 de Marcos. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Que maus pensamentos são esses que saem do interior do nosso coração, de dentro de nós? Por exemplo, né, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades,
o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Todos esses males aqui que foram citados lá no livro de Gálatas, né? No seu versículo 19 por diante, capítulo 5. Deus, no livro de Marcos, aleluia, glória a Deus, no seu capítulo 7, pode ler aí, abra a sua Bíblia, leia tão somente Gálatas, não somente Gálatas 5, 19 por diante, mas também Marcos 7, 21, né, até o 23, amém? Que Deus, ele está falando, né, dessas impurezas aqui, as mesmas que estão lá no livro de Gálatas, mas nós estamos tratando aqui, ó, só de um ponto, a impureza espiritual, que envolve todos esses meios aqui. Nós precisamos dar lugar a Deus para que Deus ele venha nos limpar, para que nós sejamos limpos, porque nós por si só nós não conseguimos, né? Porque a Bíblia diz que a carne ela é inclinada ao pecado, mas o nosso espírito ele é voltado para a palavra de Deus, ele é forte, porque o nosso espírito foi Deus que nos deu, ele pertence a Deus, ele é de Deus, né? Então ele é forte e nós podemos sim meditar e buscar, né, a palavra de Deus, buscar a presença de Deus para dentro de nós. Nós precisamos ler, sim, fazer aquilo que Salmos capítulo 1, versos 2 diz, que nós temos que nos alegrar com a lei do Senhor e nessa lei meditar noite e dia, para que nós possamos ser igual a árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem. O que é dar o fruto? O fruto, nós vamos ver o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, nós vamos viver o fruto do Espírito também no livro de Gálatas, a partir do verso 22, né? 22 ou 23 ali, tem os frutos do Espírito, né? Se eu não me engano, acho que é o 22. Amém? Então, para nós vivermos esse fruto do Espírito, eu preguei outro dia aqui sobre Salmos 91, né, que diz que quando nós nos apega, né, o versículo 14, quando nós nos apega a Ele com amor, quando nós conhecemos o nome dEle, o que é que Deus faz com a gente? Ele nos põe a salvo em um alto retiro. E o versículo 15 diz que quando nós orarmos a Ele, Ele nos ouve, né? E Ele está conosco na angústia. Ele nos livra da angústia e nos glorifica. E o versículo 16 diz que Ele nos dará abundâncias de dias e nos mostrará a sua salvação. Glória a Deus e aleluia. Então vamos dar lugar a Deus. Vamos sim fazer aquilo que Jesus nos ensina. Vamos examinar as escrituras, né? Faça como os seberianos, né? A Bíblia diz que quando Paulo pregava, o seberiano estava lendo ali o texto que ele estava lendo, estava conferindo ali para ver se ele estava lendo certo. Então seja como os seberianos. Pegue a Bíblia, leia o texto, confira, medite, peça, né, sabedoria a Deus e também nos lembrarmos, né, de que Deus ele está voltando, Jesus Cristo já está voltando, a Bíblia diz que ele já está às portas, nós precisamos consertar a nossa vida com Deus, colocar a nossa vida no altar, se arrepender do nosso pecado, né? Antes que seja tarde demais, nós precisamos sim confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E não só declarar os textos bíblicos, ler, conhecer, como eu falei lá na pregação dos Salmos, né? Não basta só conhecer os Salmos, aqui eu digo, não basta só nós ler os textos bíblicos e conhecer os textos bíblicos, mas sim conhecer o Senhor dos textos bíblicos, né? Porque o teor, né, do texto bíblico, né, o conteúdo é muito maravilhoso, mas maravilhoso ainda é o Senhor deste, né, conteúdo, né, destes textos, desta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar, a sua vida espiritual, sentimental, que praga nenhuma chegue à nossa tenda, né, e que Deus abençoe a nossa despensa para que não nos falte o nosso alimento, o pão nosso de cada dia, e que Deus ilumine a sua vida espiritual e que Deus nos limpe, nos purifique. Né, que nós demos lugar a Ele, para que cada vez mais, né, a purificação ela depende não só de Deus, mas de nós darmos lugar a Deus, porque tem coisa que é Deus que faz, mas tem coisa que Deus não vai fazer por nós, porque é nós que tem que fazer. E essa coisa de dar lugar, de abrir a porta, né, para Deus entrar, é nós que tem que fazer isso. Amém, querido? Deus te abençoe grandiosamente. Tenha um excelente dia, um excelente resto de semana. Amém? Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.